Semana passada nós iniciamos uma nova série, na quarta-feira, chamada Pacto de Oração. E ainda nós temos, depois dessa mensagem, mais 2 mensagens desta série de mensagens Pacto de Oração. Então, se você não assistiu a primeira mensagem, ela vai estar disponível para você, está lá no nosso site, Igreja Missionária, ou no YouTube também, no canal do YouTube, só você digitar Igreja Missionária, procurar o canal lá, e você pode assistir a mensagem que o pastor Jacó Júnior pregou semana passada. Ele disse que Deus ele pode responder sim para a nossa vida. Você pode orar, buscar a Ele, e pode ser que Deus responda sim, vou atender o seu pedido. E o que você faz quando Deus ele responde sim para a sua vida? O pastor Jacó Júnior ele disse que você tem que, a primeira coisa, agradecer a Deus, louvar a Deus. Porque muitas vezes a gente recebe um monte de coisas de Deus e a gente se esquece de agradecer a Deus por tudo o que Ele faz na nossa vida. Ele disse também que depois de agradecer você tem que testemunhar. Como hoje, depois dessa mensagem, a gente tem um testemunho da irmã Maria aqui. Você tem que falar, contar para os outros aquilo que Deus fez na sua vida. Porque não dá para a gente guardar coisa boa. A gente tem que repartir com os outros para que a fé das outras pessoas também cresça. E o pastor Jacó Júnior disse que além de você agradecer, além de você testemunhar, você tem que ficar firme com Deus na fé. Por que ficar firme com Deus? Permanecer em Jesus. Porque tem muita gente que usa da bênção para virar maldição. A pessoa pede lá um carro para Deus e Deus diz sim, e de repente aquela pessoa usa daquele carro, daquele bem que ela ganhou, para algo ruim. Esquece de Deus, vira ídolo as coisas, se esquecendo da bênção de Deus. Então temos que permanecer firme quando Deus diz sim para nós. Mas hoje nós iremos aprender o que nós devemos fazer quando Deus diz não. Porque você sabe, também Deus diz não para a nossa vida. Em muitos de nossos pedidos Deus vai falar não. Deus não vai concordar, Deus não vai abençoar, Deus não vai dar para você muitas das coisas que você pede. Mas primeiro nós precisamos entender que o não de Deus é protetivo. Essa é a verdade que nós temos que colocar no nosso coração, que nós temos que entender aqui nessa tarde. O não de Deus é protetivo. Quando Deus diz não para mim, quando Deus diz não para você, quando Deus não dá uma bênção que você quer, ou algo que você quer, aquilo lá é uma proteção de Deus. Por quê? Pode ser que aconteça coisas ruins através daquilo e Deus está te protegendo. Então quando Deus diz não, não significa que Deus está falando não para te machucar. Eu vou falar não para essa mulher, por quê? Porque eu quero machucá-la. Eu vou falar não para esse homem, por quê? Porque eu quero machucar ele. Não, Deus não faz isso. Deus não fala não apenas para quebrar o teu barato, cortar o teu barato. Esse cara está se achando demais, essa mulher está se achando demais, pedindo um monte de coisa assim, não é assim não vou falar não. Não é por causa disso. Deus não diz não porque Ele é mau. Não é um Deus bom, então por isso Ele diz não. Não é isso. Não é porque Ele é chato, um cara chato está lá no trono olhando a gente de lá de cima e falando não, aqui, não lá. Não é isso. Quando Deus diz não, Ele diz não para nos proteger de alguma coisa que nós não estamos vendo. Pode ser que a gente não veja, pode ser que a nossa visão esteja limitada, pode ser que a gente não enxergue tudo. E então Deus fala não para alguns pedidos que nós fazemos para nos proteger de coisas que nós vemos. Então, o que fazer quando Deus diz não para mim? O que fazer quando Deus diz não para você? Em primeiro lugar, quando Deus diz não, você tem que descobrir mais e mais da vontade de Deus para a sua vida. Deus disse não, e agora? Agora você vai descobrir o que é a vontade de Deus para a sua vida. Agora você vai atrás de conhecer mais e mais aquilo que Deus é. Você vai procurar saber a vontade de Deus por inteira. E nós precisamos fazer isso. Buscar a cada dia a vontade de Deus. Descobrir a cada dia o querer de Deus para a nossa vida. Então preste atenção nisso. Quando você pedir algo e Deus disser para você não, o que você faz? Você vai atrás de Deus para descobrir o querer dele para a sua vida. Então você precisa se perguntar aqui nessa tarde: você tem crescido em conhecer a Deus? Você tem conhecido em descobrir mais da vontade de Deus para a sua vida? Você tem crescido? Hoje você é uma pessoa diferente daquela de 2019?
Já cresceu? De 2019 para 2020 você já cresceu? Já sabe mais da vontade de Deus? Já compreende mais? Já tem uma ciência maior daquilo que Deus tem para a sua vida? Nós não podemos parar de aprender de Deus. Nós não podemos parar de conhecer a Deus. Porque Deus é como um grande oceano. É um gigante oceano, tão profundo, que não tem como acabar. Então nós temos que continuar nadando, mergulhando em Deus. Não importa se você está mergulhando já neste Deus há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, não importa. Deus não tem fim, nós precisamos continuar mergulhando nele, no conhecimento, aprendendo cada dia mais. E quando Deus disser não, você faz isso. Corre para ele, para aprender ainda mais. Veja só o que diz Mateus capítulo 6, no verso 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler juntos esse texto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja só, venha o teu reino, o que significa? Significa, vem Senhor os teus princípios, venha Senhor o teu querer, venha Senhor a tua vontade, venha Senhor os teus pensamentos, venha Senhor tudo que o Senhor é, venha o teu conhecimento, venha até mim. E depois o texto diz, seja feita a tua vontade. O que é isso? Senhor, já que veio toda a tua vontade, já que veio todos os seus ensinamentos, já que veio todos os seus princípios, agora eu me submeto, eu me rendo, eu me prostro a tudo isso que eu vi, Senhor, seja feita a tua vontade. E o texto diz que a vontade de Deus é realizada já no céu. Então isso significa que a vontade de Deus lá no céu tem que se realizar aqui na nossa vida também. Na sua casa, tem que prevalecer a vontade de Deus. Na sua família, tem que prevalecer a vontade de Deus. Aonde você estiver com seus pés plantados, lá nesse lugar, você precisa viver a vontade de Deus aqui nessa terra. E veja só que esse texto, ele está nos ensinando a orar. Nos ensinando a orar. É Jesus que nos está ensinando aqui. E a pergunta que você tem que fazer é, a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida? A vontade de Deus está se realizando na sua vida? Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que a vontade de Deus está se realizando. Mas a pergunta é, está em você? Lá no céu ela está se realizando em muitas vidas, mas em você está se realizando a vontade dele? O texto está nos ensinando a orar, e eu quero que você perceba que ali, Jesus nos ensinando, ele não está ensinando só assim, pede, só pede. Não, ele está dizendo, seja feita a vontade de Deus. Isso significa que você pode pedir, você pode clamar, contudo, seja feita a vontade de Deus. Você pode orar, você pode chorar, você pode espernear diante de Deus, contudo, seja feita a vontade de Deus. E Jesus, ele foi um grande exemplo nisso. Além de nos ensinar isso aqui, você lembra quando ele estava indo para a cruz? Como ele orou? Você lembra? Ele estava indo para a cruz, mas antes de ir para a cruz, ele fez um pit stop, ele parou para orar. E ele disse assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O Pai não passou o cálice da morte de Jesus, o Pai não evitou a crucificação de Jesus, o Pai não evitou o sofrimento de Jesus, o Pai naquele momento disse não, porque Jesus entendia que a vontade do Pai prevalece sobre a nossa. Então quando nós estivermos orando, nós precisamos perceber isso. E quando Deus disser não, nós não podemos ficar bravos. Nós não podemos sair rateando, esse Deus aí não serve para nada. Sair chutando as coisas, não quero nem saber. Não, quando Deus diz não, nós precisamos procurar entender a boa, a perfeita, a agradável vontade dEle. E sabe por que nós precisamos tentar entender a vontade de Deus? Porque nem tudo que pedimos é da vontade de Deus. Nem tudo. Nem tudo que nós oramos tem a ver com Deus. Nem tudo que nós clamamos significa que vai ser bênção na nossa vida. Nem tudo que a gente pede significa que vai cooperar com o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Tem gente que pede coisas absurdas para Deus,
que Deus não vai realizar. Por quê? Porque não é vontade de Deus. Então nós não podemos pedir coisas que são pecados, coisas que são fora da vontade dEle. Tem gente, por exemplo, que eu já vi orando: Senhor, converta o coração do diabo. Não dá. Senhor, que aquele marido separa daquela mulher para ficar comigo. Não dá. E você acha que isso é mentira? Não é. Acontece, gente, acontece. Então, nem tudo que nós pedimos é da vontade de Deus para a nossa vida. Nem tudo que nós pedimos coopera com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando você orar e Deus disser não para você, você começa a pensar assim: tá bom, Deus disse não, então eu vou procurar saber o que Deus quer da minha vida. Eu vou procurar saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar mais, eu vou me matricular, sei lá, na Unibim, eu vou entender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou participar mais. Por quê? Porque eu quero saber o que Deus tem para mim. Em segundo lugar, o que fazer quando Deus diz não? Quando Deus diz não, avalie sua obediência ao Senhor. Avalie como está o teu coração diante do Senhor. Às vezes nós pedimos algo para Deus, mas nós estamos em desobediência. Preste atenção nisso. Às vezes a gente pede para Deus nos abençoar, sendo que a gente está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade dEle. E um pai aqui dessa terra já não faz isso com a gente? Seu pai não fazia isso com você? Às vezes você pedia algo, ele falava: mas como que eu vou te dar? Você está desobedecendo nisso, naquilo outro, ou você faz com seu neto, com a sua neta, não sei. Mas um pai da terra faz assim. E por que Deus não pode fazer assim? Por que Deus tem que abençoar a gente vivendo tudo torto nessa vida? Por que Deus tem que nos presentear quando a gente está fazendo tudo errado? Então nós precisamos avaliar a nossa vida quando Deus diz não para nós. Porque não adianta orar vivendo uma vida fora da vontade dEle. Eu oro aqui, eu clamo aqui para Deus, de repente eu viro as costas, eu abandono Deus, abandono a vontade dEle. Não adianta nós corrermos para Deus somente quando nós precisamos, porque também tem gente que faz isso. Está lá fazendo tudo errado, tomando a sua cachaçinha, no bar, na baladinha, não está nem aí para a palavra, de repente acontece alguma coisa, vai para Deus, e Deus faz isso, faz aquilo outro, Deus fala não, e a pessoa sai revoltada: é que Deus, eu não sei o que, não quer me atender, será que Deus existe? Poxa vida, vivendo uma vida toda torta. Então nós precisamos entender, quando Deus diz não, nós precisamos descobrir mais a vontade dEle, mas avaliar o nosso coração também. Será que a gente está obedecendo a Ele? Olha só o que diz Deuteronômio 3, verso 26. Aconteceu com Moisés isso. Moisés dizendo: mas o Senhor está virado comigo. Olha Moisés dizendo: Deus estava bravo comigo, Deus está virado comigo, por causa de vocês. Aí ele joga a culpa nos outros. E não me atendeu. Ou seja, Deus disse não. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Você lembra daquele episódio da vida de Moisés? Onde o povo estava assim na frente dele, e todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, no deserto, não tem água, quero água, não tem água. E Moisés ficou irado com aquilo. Moisés deixou que o pecado do povo entrasse em seu coração. Moisés deixou que o sentimento do povo invadisse o seu próprio sentimento. E ele ficou todo irado, com um sentimento todo contrário, ficou batendo na rocha até sair água. Deus ia fazer um milagre, Moisés não precisava ficar irado. Mas a gente vê na Bíblia que por causa desse pecado de Moisés, ele não entrou na terra prometida. O cara ficou um monte de anos no deserto, andando com o povo, ajudando, pensando na terra prometida. Quando chega perto da terra prometida, Deus fala: não, você não vai entrar. Lembra? Por causa de um pecado, desobediência. Então nós precisamos pensar assim na nossa vida. Quantas vezes Deus vai ter que dizer não para nós? Por quê? Porque a nossa vida não está cooperando com a vontade dEle. A nossa vida não está batendo com o desejo dEle. E aí não tem como a gente prosseguir. Deus não tem como nos abençoar. Por isso nós precisamos lembrar nessa tarde: não é possível pedir a bênção de Deus vivendo em pecado. Não é possível pedir para Deus abençoar se sua vida está uma desgraça, no sentido de você estar vivendo totalmente no pecado.
Não dá para pedir para Deus abençoar se a gente está desperdiçando todos os recursos de Deus, jogando fora. Não dá para Deus nos abençoar se a gente está vivendo na sujeira. Não dá para Deus nos abençoar se a gente está vivendo sem santidade. Não dá para Deus abençoar a corrupção. Não dá para Deus abençoar aquele que está trapaceando por aí. Não dá para Deus abençoar quem está maltratando as pessoas dentro da sua própria casa. Não dá. E por isso muitas vezes Deus diz não, porque está tudo errado. E Deus não vai abençoar o que está errado. Então, quando Deus disser não para você, avalie a tua vida. O que está acontecendo com você? Será que tem alguma coisa errada? Nem sempre, tá? Nem sempre tem coisas erradas, mas muitas das vezes tem coisa errada na nossa vida. Talvez Deus quer que a gente obedeça mais a Ele, antes de pedir uma bênção, antes de pedir o querer dEle na nossa vida, no sentido de ter alguma bênção. Terceiro lugar, o que devemos fazer quando Deus diz não? Quando Deus diz não, enfrente os cenários desafiadores. Às vezes Deus diz não para coisas que são bênçãos na nossa vida. Por exemplo, uma cura não seria uma bênção na sua vida? Sim. Mas às vezes Deus diz não, não é verdade? Às vezes Deus diz não para uma porta de trabalho. Às vezes Deus diz não para uma coisa que vai ser muito bom na nossa vida, muito boa na nossa vida. E às vezes Deus diz não para coisas que nós até vemos na Bíblia que são coisas legais, interessantes de se ter, são vontade de Deus. E o que isso significa? Isso significa muitas vezes que nós precisamos enfrentar os cenários desafiadores. Deus está dizendo não para a gente prosseguir a aprender algumas coisas. Veja só, Atos 16, verso 6, que diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Por que eles viajaram pela Frígia e pela Galácia? O texto continua, ele fala: pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Veja só, Paulo e Silas foram impedidos por Deus através do Espírito Santo. E eles iam fazer alguma coisa errada? Não iam fazer nada de errado. Eles iam pregar, eles iam falar da palavra, eles iam falar de Jesus. E mesmo assim, uma coisa boa dessa, uma bênção dessa, Deus disse: não é hoje, você não vai fazer isso. E Paulo e Silas não ficou revoltado, não saiu chorando, não saiu falando: então não vou mais também. Não, simplesmente mudaram a rota, foram fazer outra coisa, porque eles entendiam que a vontade de Deus era melhor para a vida deles. Eles entendiam o não de Deus na vida deles. E isso significa que eles pegaram uma nova aventura que eles não tinham planejado, continuaram com um cenário diferente. Então isso significa para mim e para você também, que quando Deus disser não para nós, nós precisamos continuar. Às vezes o cenário vai mudar, e vai parecer talvez até que piorou. Não é assim? Muitas pessoas, às vezes falam: pastor, quanto mais eu oro, parece que mais coisa ruim me acontece. Às vezes o cenário muda. Às vezes as coisas ficam difíceis. Às vezes a doença não é curada. O problema dura anos. E o que nós precisamos aprender com isso? É que Deus diz não para o fácil, para aprendermos a viver no difícil. Deus diz não para a facilidade, muitas vezes, para que a gente possa aprender a viver da maneira dificultosa. Por que Deus faz isso? Porque Ele é mau? Não. Porque é fácil servir a Deus quando a gente está com a nossa casinha, nossa saúde em dia, dinheiro na poupança sobrando, o emprego dos sonhos está tudo realizado. E às vezes Deus nos livra da coisa fácil, presta atenção nisso. Às vezes Deus nos livra da coisa preguiçosa, para nós aprendermos do modo difícil. Por quê? Porque o modo difícil nos ensina a ter uma fé verdadeira. Uma fé que vai realmente crer em Deus apesar de tudo. Às vezes Deus permite dor na nossa vida, para quê? Para nos ensinar a prosseguir independente de qualquer coisa, porque é aí que se revela de fato a nossa fé. Quando as coisas estão ruins. Às vezes Deus vai permitir as perdas para nos ensinar a depender dEle. Ou seja, nos tira do fácil para nos ensinar a verdade através do difícil.
A conclusão que nós chegamos diante de tudo isso é que se Deus disser não para você, não se preocupe. Não fique zangado, não fique zangada com Deus. Porque Deus sabe o que faz. Ele não faz nada sem propósito. Ele não faz isso para te machucar. Ele não diz não para te magoar. Quando Deus disser não, corra para aprender mais a vontade dEle. Deus, eu quero saber então, quero saber mais. Se Deus disser não, enfrente o cenário que está à sua frente. Continue, prossiga. Não pare, não desista, fortaleça ainda mais a tua fé. Quando Deus disser não para você, aprenda tudo aquilo que o não vai trazer para você. Quando Deus disser não para você, amadureça a sua fé. Cresça. Descubra a paz no meio do caos. Então você não pode ficar preocupada com a resposta da oração. Porque Deus vai responder. Uma hora Ele vai dizer sim. E aí você vai agradecer a Ele. Você vai testemunhar, você vai contar para todo mundo, você vai trazer teu testemunho aqui. Você vai continuar permanecendo em Jesus, mas vai ter horas que Deus vai dizer não para você. E o que você vai fazer? Você vai correr para Ele, vai aprender mais dEle, vai depender dEle, vai prosseguir para aprender a fé na dificuldade. E assim, então, na sua vida, vai se realizar o querer de Deus. Amém? Feche seus olhos então. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós oramos e agradecemos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio, nos louvores, neste culto, também através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Senhor realize, Senhor, a Tua vontade em nós, porque muitas vezes nós não sabemos orar. Nós oramos com os nossos desejos apenas, sem olhar além, sem descobrir a Tua vontade, o Teu querer. Por isso eu oro, Senhor. Se o Senhor disser não, porque o Senhor vai dizer não algumas vezes na nossa vida, que a gente possa descobrir mais o Senhor, aprender mais do Senhor, ver se na nossa vida tem alguma coisa errada para a gente consertar. E também, Senhor, aprender a depender do Senhor com uma fé que cresce no meio do caos. Eu oro assim, Deus, no nome de Jesus. A Maria conta hoje, ela quer agradecer uma bênção que Deus fez na vida dela, um milagre que Deus fez. E ela fala que sofria muito tempo com o filho dela, né? O filho dela era alcoólatra, então ele foi internado muitas vezes, ele passou pelo sanatório. Então ela passou por muito sofrimento, né, Maria? Muita vergonha. E ela conta aqui que até a Lourdes, a Fátima aqui da igreja, irmãs aqui da igreja sabem da situação dela. E Deus estava dizendo não para ela. Mas ela continuou intercedendo aqui na tarde nesse culto, intercedendo sempre. E ela está contando aqui que já faz 1 ano que ele não bebe mais, que ele foi livre do alcoolismo. E hoje ela conta aqui que é muito grata a Deus e que ela intercede também por outras pessoas. Né, Maria? Fica de pé para a gente aplaudir o milagre do Senhor. Vamos aplaudir, gente. Glória a Deus, Maria. Deus disse não para você, mas depois Ele disse sim. Que você possa aprender a descansar na boa e perfeita vontade dEle. Tá bom? Vamos ficar em pé também. Vamos fazer nosso sinal do pacto de oração. Você que está aqui pela primeira vez hoje, nós temos um pacto de oração toda quarta-feira, algo muito poderoso, irmão. A gente vê aqui o pessoal que ora. Nós vemos milagres. Deus diz não um monte de vezes, mas Deus diz sim muitas vezes. Então, vamos fazer esse pacto de oração. Esse é o nosso gesto. São 7 semanas. Você que quer iniciar hoje, coloca tua causa na mão de Deus durante 7 quartas-feiras. E você vai ver Deus respondendo. Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz espera, Ele diz eu tenho algo melhor para você. O espera e eu tenho algo melhor para você, nós vamos pregar aqui nas duas semanas que falta ainda deste mês. Convida outras pessoas para estar junto conosco. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós oramos, consagramos ao Senhor nossos pedidos, nós consagramos ao Senhor a nossa oração, Senhor, nós entregamos a Ti, crendo que o Senhor é o Deus que
responde, crendo que o Senhor é o Deus que faz o melhor por nós. Ó Deus, se tem pessoas aqui, Pai, que é o tempo do sim, ó Deus, que essa pessoa então receba a bênção do Senhor no nome de Jesus, que ela tome posse, Senhor, que ela testemunhe, que ela agradeça, que ela permaneça fiel. Se tem pessoas aqui que é o tempo do não, Senhor, ensina essas pessoas a procurar mais o Senhor, a acertar a vida dela diante do Senhor, ó Deus, e Pai, no nome de Cristo, continuar crescendo na fé. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.